fiquei com a mensagem chamado das situações comuns da vida, né? Essa mensagem de hoje. A irmã Dalva já orou, então a gente já pode seguir aqui. Mas eu queria fazer passar só uma mensagenzinha aqui, que ela não está aqui, a princípio, no início ela não está, mas também está no livro de serviço cristão, que fala sobre a questão do chamado. E como é que Deus nos chama, por que Deus nos chama. E muitas vezes a gente, quando Deus chama a gente para uma determinada função, nós nos sentimos incapazes. Naquele momento, muitas vezes até rejeitam, né, por não acreditar em Deus. Porque, na verdade, a gente não tem que acreditar na gente. A gente tem que acreditar em Deus. Porque já que Deus ele chamou, ele vai nos capacitar. Ele vai trabalhar, vai trazer pessoas que possam nos ajudar, né? E aqui ele diz assim, segundo a Bíblia ela fala, né? E a Bíblia se reporta a duas naturezas diferentes de vocação e chamada. Duas naturezas. A vocação a primeira é a chamada geral, na qual podemos afirmar que todos os crentes são chamados. Ou seja, todos os crentes são vocacionados e a vocação e chamada específica. São dois tipos, né, que ele chama. Primeiro chama no geral e depois ele vai fazer a seleção e colocar cada um. Nilson, seu microfone desligou, Nilson. Não estamos ouvindo. Pronto, abriu, ok? Ok. Agora foi, né? Tá ouvindo? Não, tá certo. Pronto. Então essa aqui é uma parte, né, do qual eu ia comentar. Outro também, como deve ser o serviço cristão? Então, para servir de modelo, nós somos chamados para quê? Para servir de modelo. Saiu de novo, Nilson. Irmã, nós não estamos ouvindo. Oi, eu acho que é o fone de ouvido que eu estou usando. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu desativar. Melhorou, irmã? Não, tá melhor. Pronto, eu acho que era o fone que eu estava usando aqui, que dificultou aqui um pouquinho. Mas aí qualquer coisa vocês já me avisam aí a gente vai. Certo? Então, esse é o chamado que Deus ele tem para cada um de nós. Deus ele nos chama, nos capacita e nos envia. É isso que Deus faz com a gente. Então, Deus ele nos chama em situações comuns da vida, né? Como o livro diz aqui. O povo comum deve ocupar seu lugar como obreiros, né? O povo comum, compartilhando as dores de seus semelhantes, da mesma forma que o Salvador participou das da humanidade. Se Jesus sofreu, se Jesus participou das nossas dores, e por que nós também, a gente não faz também um esforço para fazer a vontade de Deus, né? Porque não é fácil ser cristão, também não é fácil pregar o evangelho, não é fácil. Para a gente é fácil aqui é uma beleza, mas tem lugares aí, como a gente sabe, né, em outros países aí, principalmente a janela 1040 e outros que fora também da janela 1040, é quase impossível se falar de Jesus por lá. Mas ainda assim as pessoas elas vão. Elas não temem, elas vão sim. E muitas vezes as pessoas até duvidam, né, de que tem pessoas que vão para lá e que vão conseguir. Quando elas saem daqui, eu creio que todas que vão para lá saem com o coração cheio de verdade, de fé e de esperança.
mas muitas que ficam aqui, elas não acreditam que vai acontecer, e acontece porque é Deus que está no comando. E aqui no livro, continuando, fala que em todos os campos próximos e distantes haverá homens que serão chamados de detrás do arado e das mais comuns profissões, em geral preferidas, para ligarem-se a homens experimentados por ser por eles instruídos. Então, assim, Deus ele chama, né? Como eu já até falei antes, ele chama e dá as instruções, né? Tem pessoas que vão nos ajudar. Por exemplo, quando nós nos batizamos na igreja, e a gente chega na igreja, e a igreja é pequena, e não tem pessoas para trabalhar na administração da igreja, precisa de preencher aqueles cargos todos, e cadê o povo? Né? A gente sem experiência, sem nada. Mas ainda assim a gente concorda em assumir aquele cargo. Por quê? Porque na medida que a gente assume, Deus ele vai capacitando de acordo com a necessidade da igreja. E é um período muito longo que a gente vai aprendendo as coisas. Não aprende, na hora que chega, não aprende. Muitas vezes somos cobrados. Mas tem pessoas também, por exemplo, pastores, até pessoas que também trabalham dentro da igreja. E eles não cobram, por quê? Porque sabe que é um processo de aprendizado. Tudo é um processo. Então, na medida que o tempo vai passando, Deus ele vai nos ensinando. É por isso que a igreja ela é muito, muito importante, o trabalho da Igreja Adventista, porque ela capacita. Onde nós participamos de vários eventos, e ali todos eles são para nos instruir, para nos ensinar, para nos capacitar, para que a gente traga, né, esse aprendizado para onde? Para dentro da igreja. Né? E para a gente viver isso aí também. Né? Porque se a gente for viver de acordo com o conhecimento que a gente tem, de como a gente se comportar, né, fica muito difícil da gente aprender. Mas aí a igreja ela nos prepara, né? Ela chama que prepara cada departamental de acordo com a necessidade da igreja. Isso, eu acho isso aí muito, muito bacana, muito importante, né? Aqui. Eu enxergo pouco aqui, eu tenho que botar um negócio aqui mais para clarear. À medida que aprendemos a trabalhar instruídos, né? À medida que aprendam a trabalhar, ele nos ensina, à medida que a gente aprende a trabalhar e que se torna eficientes, né? Quando se tornam eficientes, proclamarão a verdade com poder, por causa das maravilhosas situações da providência divina. Montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. Então, aí, quando a gente abre o nosso coração e a gente permite que Deus nos ensine, através de agentes, né, que Ele envia, agentes humanos, né? Então, quando a gente abre o nosso coração, a gente permite, a gente ter a humildade de ouvir, né? E de buscar, de tentar buscar, de buscar entender o que Deus quer falar com a gente. Então, com certeza, a tendência é só a gente melhorar, né? Se aperfeiçoar para levar essa mensagem também. A mensagem que tanta importância tem para os habitantes da terra será ouvida e compreendida no momento em que a gente permite que Deus nos capacite. A gente leva a mensagem de uma forma compreensível também. Os homens discernirão a verdade. A obra progredirá cada vez mais, até que a terra inteira seja divertida, então virá o fim. Então, a gente tem que levar com segurança, a gente tem que dar um estudo bíblico com muita segurança, sabendo o que a gente realmente está falando, sem ficar sem dúvida, sem duvidar. A gente não pode duvidar de nós mesmos, dar um estudo bíblico e ficar duvidando de nós mesmos. Tem que estar preparado realmente para toda e qualquer situação, toda e qualquer pergunta. Mesmo se a gente não souber naquele momento aquela pergunta, mas a gente deixa em aberto algum parênteses e no outro dia, ou no mesmo dia também, se possível, a gente levar a resposta, mas que seja a resposta na qual a pessoa fique convencida de que realmente é verdade e que a resposta não seja nossa, a resposta seja de Deus, de dentro da Bíblia. É isso que a gente tem que fazer. Então, Deus pode servir-se e há de servir-se, claro, Ele nem precisa de nós. Mas ele há de servir-se de quem? Dos que não tiveram instruções esmeradas nas escolas dos homens. Né? Eu digo a vocês que eu sou uma pessoa improvável na obra de Deus. Pelas misericórdias de Deus eu estou aqui. Né? Improvável mesmo. Eu não tenho sabedoria nenhuma. Né? Nem um doutorado, nem um mestrado, eu não tenho. Mas eu permito que Deus me ajude todos os dias. Todo dia eu peço a Deus. E é o que a gente tem que fazer. Dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me como o Senhor
quiser, só nos prepare, né? Só nos desfaz todos os dias e nos refaz novamente, para que a gente possa fazer o que Ele quer que a gente faça. Né? Para que a gente nunca duvide de Deus. E fala também que duvidar do seu poder para fazer isto é manifesta incredulidade, é limitar o poder do onipotente. Né? A gente não pode limitar o poder de Deus. A gente tem que acreditar, né, que Deus realmente Ele vai fazer através de nós. Porque se Ele chamou, Ele poderia ter chamado outras pessoas aí a gente sabe que ao nosso redor, mesmo nas pequenas cidades, comunidades ou na cidade grande, tem pessoas que são pessoas intelectuais. A gente conversa com aquelas pessoas, elas têm uma dicção, elas têm palavras, coisas maravilhosas, mas Deus não chamou elas. Chamou a mim, chamou a vocês que aí estão, com certeza que tem o intelecto talvez não bem mais avançado do que eu, mas também me chamou. Né? E eu estou aqui, pedindo a Deus todos os dias misericórdia, que Ele me ajude a trazer essa mensagem, né? Que é uma mensagem maravilhosa, para que eu possa também me salvar. Então, quem dera houvesse menos dessa cautela indesejável, duvidosa. A gente não pode duvidar de Deus. Então, por causa da dúvida, né, ela deixa tantas forças da igreja sem serem usadas. Fecha o caminho de modo que o Espírito Santo não possa usar as pessoas. Mantém a ociosidade os que estão dispostos e ociosos para trabalhar, segundo a maneira de Cristo. Desencorajam de entrar na obra muitos que se tornariam cooperadores eficientes de Deus e lhes fossem dada uma oportunidade razoável. Né? Quantas vezes as pessoas duvidam da capacidade? Muitas vezes a pessoa diz, eu vou pregar. Ah, quem vem é fulano, vou não. Quem vai passar a lição é fulano, ah, vou não. Só vou se for fulano. Quem é que vai dar esse estudo? É fulano, ah, eu não quero. Ah, não deixe não. Então, assim, limita a capacidade de Deus, não é a capacidade da pessoa. Porque quando a gente sai para fazer o trabalho de Deus, a gente não vai só. E a gente não vai com meras armas humanas. A gente vai com a arma que Deus nos deu, que é a sua palavra. É dele que a gente tem que falar. Cristo, como diz aqui no comentário, é o modelo. Então a gente tem que ir como Jesus foi. Não confiando em nós, porque se a gente confiar, nós não acabamos que não fazemos nada. E cada pessoa tem o privilégio de progredir. Basta que a gente busque. Se buscar, tem progressão. Buscar em oração, né? E estudando também a mensagem, dedicando também tempo. Os que estão unidos a Cristo crescerão na graça e no conhecimento do Filho de Deus, até alcançar a estatura completa de homens e mulheres. Se todos quantos professam crer na verdade tivessem aproveitado do bem suas aptidões e oportunidades de aprender e praticar, teriam se tornado fortes em Cristo. Não importa a sua ocupação, lavradores, mecânicos, professores ou pastores, se tivessem se consagrado inteiramente a Deus, poderiam ter se tornado obreiros eficientes do Mestre Celestial. Que coisa maravilhosa, que frase maravilhosa. Tem pessoas que, como eu acabei de falar, tem um intelecto, a gente vê que Deus ele deu a ela um dom maravilhoso para trabalhar na obra de Deus. Muitos até aceitam, mas depois que estão lá, elas desistem de Deus. Trabalham uma coisa assim maravilhosa, desempenham um trabalho maravilhoso dentro da igreja. Mas depois, eu não sei o que acontece. E aí as pessoas, elas se afastam de Deus. De repente, elas se afastam de Deus e vão trabalhar para o inimigo, porque quando a gente não trabalha para Deus, a gente trabalha para o inimigo. Só existem 2 campos de trabalho, a gente sabe, ou é Deus ou é o inimigo, né? Então, os que na igreja têm talentos suficientes para se empenhar em qualquer das várias vocações da vida, tais como ensinar, construir, manufaturar e lavrar a terra, geralmente deveriam ser preparados para trabalhar pela edificação da igreja, mediante o serviço em comissões ou como professores da escola sabatina, empenhando-se em trabalho missionário ou preenchendo os diferentes cargos ligados à igreja. Isso aqui também já foi comentado. A igreja capacita. A igreja chama e capacita. Cada um dentro da sua função. É muito bacana. Eu creio que o nosso ministério, a nossa igreja,
é a igreja mais organizada do planeta, mais preocupada, né, com os seus membros, porque elas vão no ponto, né? Assim, Deus usa pessoas de uma forma tão maravilhosa que elas vão no ponto. A gente vê pessoas, eu conheço pessoas que nem sabem ler, mas elas agem de uma forma tão maravilhosa, tão especial. O que ouvem, acabam que colocam em prática. Isso é muito maravilhoso, né? Maravilhoso demais, né? Então, continuando. Para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu os eruditos ou os oradores eloquentes do Sinédrio ou do poder de Roma, passando por alto os mestres judeus cheios de justiça própria. Isso aqui é muito interessante também. Como Deus poderia trazer só pessoas intelectuais, né, para fazer esse trabalho. Mas não, ele passou por cima de todos e vem procurar quem? Principalmente hoje, nos últimos dias, procurou a mim, por exemplo, e a vocês também. Cristo não escolheu os eruditos, né, como ele diz. E ele diz aqui, o mestre, por excelência, escolheu homens humildes e iletrados para proclamarem as verdades que abalariam o mundo. E nos dias de Jesus, quais foram as pessoas que Jesus escolheu? Os discípulos, a gente... Aquelas mulheres que também foram recrutadas por Deus, também para pregar o evangelho. Pessoas incomuns, né? A gente, estudando aqui os evangelhos, a gente vê pessoas incomuns. Como Jesus, ele atravessou o mar da Galileia para libertar apenas um homem, aquele Gesareno, né? Uma pessoa. Ele foi até Gandara só para aquela pessoa, unicamente para libertar ele. Quando ele foi libertado, ele pregou o evangelho. Será que lá em Gandara não tinha pessoas intelectuais, não tinha pessoas indoutos lá para levar a mensagem? Ele vai e tira exatamente as pessoas improváveis para fazer a obra dele, como a mulher do poço e como outras pessoas mais, né? Como Jairo, né? Que também, apesar de ser uma pessoa, ele era também um homem muito sábio, mas ele não tem os atributos que Deus queria, como nós também não tínhamos, né? Mas Deus, ele nos capacita, nos dá os atributos que ele precisa para que a gente faça a obra dele. Amém? Então, ele se propôs a preparar, né, e educar esses homens para liderar sua igreja. Prepara para que a gente, cada irmão, cada missionário, quando nós descemos as águas que voltamos, nós já voltamos líder. Porque, né, cada pessoa tem que abrir a boca, cada pessoa tem que falar. Cada um somos líder. Não existe um grupo isolado. Todo mundo tem que trabalhar junto. Eles, por sua vez, depois de chamados, nós, aí diz assim, deviam discipular outros e enviá-los com a mensagem evangélica. É o nosso dever hoje. Fazer o que aqueles homens fizeram no passado. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, precisavam receber o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que a gente possa ter sucesso naquilo que Deus confiou em nossas mãos, através do poder do Espírito Santo de Deus, da comunhão com Deus, da oração, do estudo da palavra e da ação também, né? Tem que ir. O evangelho deveria ser proclamado não pela sabedoria de poder humanos, nunca por poder humanos, mas pelo poder de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça, sempre em nome de Jesus. Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão, vão e façam discípulos em todas as nações, ele diz. Então, ali haviam muitas classes, né, de pessoas sociais. Deixa eu olhar aqui, que eu virei aqui, aí já perdi o ponto. Pronto, aqui. Haviam muitas classes de pessoas que eram classes sociais mais pobres, né, pessoas mais pobres. Homens e mulheres que tinham aprendido a amar seu Senhor, e que decidiram seguir seu exemplo do serviço abnegado, servir a Jesus. Eu não sei de nada, mas eu oro a Deus todo dia e peço que Deus me use, me ajude, faça segundo a vontade dEle, que Ele me esvazie todos os dias para que eu o sirva, né? Pela misericórdia dEle. Então, pessoas, serviço abnegado, a esses humildes, assim como os discípulos que haviam estado com o Salvador durante seu ministério terrestre. O que Deus faz com a gente? Foram confiada a preciosa missão. Deveriam, ou seja,
deveríamos ou devemos levar ao mundo as alegres novas da salvação por meio de Cristo. Amém? Então, essa é a nossa missão. Confiar em Deus, fazer o que Deus quer que a gente faça, nos esvaziar de nós, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões humanas. A gente não tem que servir a Deus por opinião, pelo que a gente acha, pelo achismo. Não. A gente tem que servir a Deus pelo que o Espírito Santo ele nos ilumina e nos dá. A luz, pela luz que ele nos dá, né, para que a gente faça a vontade dele. Amém? Amém. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Se alguém quiser complementar a irmã Dalva, ou qualquer irmão aí, pode ficar à vontade. Eu também preciso aprender mais ainda. Alguém quer complementar? Pode orar. Posso orar? Oremos. Está baixinho. Melhorou? Agora melhorou. Pronto. Então, bom dia mais uma vez. É maravilhoso, né? Ouvir isso. E Deus, Ele tem preparado o coração dessas pessoas. É só a gente chegar com a mensagem, só abrir o coração mesmo. Já ontem à noite, um aluno meu disse assim: domingo eu quero ir a uma igreja, qualquer igreja. Aí eu falei, então deixa eu sugerir a minha. Aí falei onde é. Quando eu disse isso, eu disse, espera aí, deixa eu mostrar logo aqui as fotos dos desbravadores, começar por aqui, porque muitos alunos são da escola, deixa eu mostrar. Só que esses alunos que são desbravadores são da escola fundamental, né? E esse menino é do médio. Aí ele foi e disse, eu sou vizinho desse aqui. E ele é vizinho justamente do líder de desbravadores. Aí eu falei, pronto, então já não tem desculpa, você já chega para o vizinho e eu vou reforçar que ele lhe dê carona. Então, olha só, gente, a oportunidade, se eu tivesse ficado calada, a pessoa está aberta, eu vou para qualquer igreja. Eu não sei se ele já frequenta alguma denominação, porque tocou, né, nós saímos da sala, eu tinha acabado de aplicar a prova, mas já tive esse contato ontem dele dizer que é vizinho, e assim vai. Eu trabalho como uma professora que já foi adventista há 4 anos, o noivo já foi da igreja, e parece que ele permanece. E assim vai. Então, se nós olharmos ao nosso lado, gente, tem alguém que ou foi adventista ou tem um parente adventista, então vamos aproveitar e a partir de agora sempre ficar atento e pega carona nessa fala dessas pessoas e ora, entrega a Deus e Deus faz a obra. Amém. Amém. Irmã, só um minutinho, a gente já ultrapassou o tempo aí, mas eu quero falar também. Só um minutinho, irmã Dalva. Ontem eu fui visitar uma irmã que está doente, está com depressão, ela é da igreja, e a gente está trabalhando para fazer o tratamento dela, tudo certinho. Orem por ela, Elisângela, para que ela, em nome de Jesus, ela se recupere. E lá, na hora que eu cheguei, tem uma senhora, o nome dela é Mara, vocês orem por ela, Mara também. Ela está grávida e ela está numa depressão horrível, assim, uma crise de ansiedade muito, muito grande. E eu fui oferecer, a gente já havia oferecido estudo para ela, e ontem eu fui, que a gente ficou de começar, mas ela deu uma desculpa e não queria mais. Então, eu fui ontem, fui conversar com ela. E ela falou, mas eu estou doente, eu estou com depressão, estou com ansiedade. Eu disse, pronto, esse é o ponto. No momento em que você começar a ter intimidade com Cristo, aprender de Jesus, eu disse a ela, sua ansiedade, 50% já vai ser curada. Logo no princípio, dizendo a ela, dê uma oportunidade para Jesus. Dê uma oportunidade. Aí, porque ela disse que já estava saindo de casa, ela não aguentava ficar dentro de casa, então ela ia para casa de uma pessoa para lá, para ouvir as pessoas falarem não de Jesus, porque essas pessoas lá, elas não são pessoas cristãs. E aí eu falei, deixa eu ir para sua casa, eu posso ir para sua casa, nem precisa você sair. Ou se você quiser, eu venho aqui para casa desse pessoal aqui que são minhas amigas. E aí eu passo a mensagem para você. E aí a gente ficou acertada, de que ela não queria, ficou, na princípio ela rejeitou, eu conversei bastante com ela e ela aceitou. E a gente vai dar o estudo a ela, em nome de Jesus. Então, assim, foi o ponto. Era só um ponto que eu queria pegar para mim, porque já fazia disso que eu vinha já rodeando ela e ela correndo porque está com depressão e não podia porque estava com depressão. Então, a gente vai, orem por ela, certo? O nome dela é Mara, orem por ela. E por Elisângela também, que elas estão num surto de ansiedade. Oremos?
Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos capacita, Deus. Capacita pessoas improváveis como eu. Querido Pai, estou aqui grata, Deus, ao Senhor. Creio que todos os nossos irmãos que estão aqui são gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. O Senhor nos tirou, Senhor, de um lugar talvez inóspito, aos olhos, ó Deus, do mundo, mas aos olhos do Senhor, Pai. Nós somos joias que fomos resgatadas para fazer a Tua obra. Capacita-nos, Senhor, por favor, nos ajude. Esvazia-nos, ó Deus, todos os dias de tudo aquilo que nós consumimos, ó Pai, que não vem de Ti, que o mundo oferece, Pai, que muitas vezes nós olhamos e que fica no nosso pensamento, no nosso coração. O Senhor nos esvazie todos os dias para que nós possamos ser cheios, ó Deus, do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia e de sabedoria. Amém. Para que esse evangelho, Pai, possa progredir, para que pessoas sejam tocadas, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude. Nos dê um dia de paz, abençoa cada irmão que aqui está, na ida para o trabalho, as nossas atividades diárias no nosso lar, que o Senhor fique conosco, abençoa a nossa família, abençoa a nossa família na fé, por todo esse planeta, e todos aqueles que não foram alcançados, mas que serão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.